Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Eu vou te mostrar o melhor lugar para se divertir. Pega o celular agora, aponta para o QR Code, escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil, segura e confiável. 7kBet, essa eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas no seu time do coração ou no esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. O saque é via Pix, apostou, ganhou, sacou. O dinheiro cai na hora. Para começar é simples, depósito a partir de apenas R$ 1. Isso mesmo, com só R$ 1 você já pode jogar e se divertir. Faça como eu, cadastre-se grátis apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a bet de verdade. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse acorde, é o último do ano. Hoje é quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. É o nosso último papo aqui nesse acorda. E para você que está chegando no canal, né, não deixe de se inscrever. E para quem está inscrito, não deixe de dar o seu joinha, pô, mais conhecido como like. Senta o dedo no like aí, isso daí valoriza o nosso trabalho, ajuda a que outros vascaínos também vejam a nossa programação. Tudo isso é muito importante, né, para programas que a gente faz com muito carinho para o torcedor do Vasco. Eu não vou falar hoje sobre contratações, não. Eu sei que o torcedor do Vasco está querendo saber de contratações. Quem é que vem? Qual é o jogador que vai somar aí? Qual é o jogador que vai fazer o time do Vasco melhorar? Isso é o que o torcedor do Vasco quer saber. Mas essa parte aí das contratações já está sendo muito bem desenvolvida pelo Flávio Dias e pelo Emerson Rocha, principalmente. Os demais membros do canal também estão correndo atrás. Mas o Flávio e o Emerson estão acionando todo o network que eles têm e mais alguma coisa. Eles estão ligando para o México, eles estão ligando para a França, eles estão ligando para a Inglaterra, eles estão ligando para empresário de jogador, eles estão ligando para parente de jogador, eles estão ligando para treinadores, eles estão ligando para Deus e o mundo, para conseguir informações que o torcedor do Vasco está querendo. Né? Quais são os jogadores que vêm, né? Com base então nessa última janela, uma janela de absoluto sucesso, cara. 6 contratações, 5 compuseram o time titular do Vasco. Porra, então uma janela espetacular. E o torcedor está querendo algo igual ou melhor ainda. Né? Grandes nomes estão sendo falados. João Arias, Douglas, enfim. Vamos aguardar. Então vou deixar essa parte, está muito bem entregue ao Flávio e ao Emerson, né? Que são os craques aí da informação. Eu vou falar basicamente assim, do que foi o ano de 2025, rápidas pinceladas, que para mim foi um ano muito ruim. Né? O quarto colocado no Campeonato Carioca,
eliminado da Sul-Americana no mata-mata, 14º colocado no Campeonato Brasileiro, com impressionante, para pior, evidentemente, 19 derrotas, um turno inteiro de Campeonato Brasileiro perdido, só com derrotas, e o melhor do Vasco, que foi a Copa do Brasil. Assim mesmo que com um gosto amargo, porque o Vasco jogou muito melhor do que o Corinthians, lá em Itaquera, e jogou melhor aqui no Maracanã também. E, infelizmente, não foi campeão. Então ficou um gosto amargo, apesar do Vasco ter feito a final da Copa do Brasil. Agora, teve um saldo assim, positivo no ranqueamento da CBF. A CBF, todo ano, ela faz um ranqueamento dos clubes. E é interessante saber, né, qual é a posição do Vasco perante aos demais clubes. Aonde o Vasco? Em que colocação? Isso é legal saber. Isso daí também é um indicativo. Então o Vasco, nos últimos ranqueamentos, esteve muito mal. Foi o 23º em 2023, foi o 15º em 2024, 15º em 2025. E para o próximo ano, 2026, o Vasco foi para o top 10. É o 10º colocado. Então essa pontuação de Campeonato Brasileiro, apesar de uma colocação ruim, 14º, contou pontos. E o vice-campeonato na Copa do Brasil também contou muitos pontos pelo vice-campeonato. Então, 92 clubes disputando a Copa do Brasil, o Vasco é o segundo. Então é uma pontuação alta como vice-campeão. E aí o Vasco, que era o 15º esse ano, 2025, passou para 10º no ranking da CBF. Então, um ponto positivo e mostra uma evolução consistente, né? Porque 22º, 19º, 15º, 10º. Está muito longe do que o torcedor do Vasco quer? É evidente que está. O torcedor do Vasco quer estar lá no topo, né? Quer estar lá nas primeiras colocações, de preferência na primeira. Mas o Vasco já foi o 22º, né? Já teve atrás até de clube da Série B. Então hoje, o ano de 2026, o Vasco é o top 10. E o top, e o ranqueamento, ele pega o quê? O último ano de competições, que foi 2025. Então essas colocações do Vasco levam o Vasco para 2026 ser o top 10. O ranqueamento, para quem não sabe, a CBF pega os 5 últimos anos e distribui pesos também. O último ano é peso 5, o penúltimo ano peso 4 e vai assim até o quinto ano. Assim que é feito o ranqueamento. Então não é o ranqueamento só do ano, não. Só, como é que foi o clube nesse ano? Não. Vem uns 5 anos, tem que ter uma consistência. Não é, de repente, um ano foi muito bem, é o primeiro do ranking. Não é assim. Então ele já pega os últimos 5 anos. Então o Vasco vem numa evolução. Isso daí é incontestável. Agora o que esperar do Vasco para 2026? O torcedor quer muito mais do que ficar em 10º no ranking da CBF. O torcedor quer ser campeão da Copa do Brasil. O torcedor quer estar numa ótima colocação no Campeonato Brasileiro, se não como campeão. Quer disputar Libertadores. Não vai se contentar só com a Sul-Americana, quer disputar Libertadores. Né? O Vasco quer disputar o título do Campeonato Carioca. Então essas são as metas, né? Esses são os desejos do torcedor do Vasco. Agora, para isso, o que está se desenhando, e aí, na minha opinião, é uma saída para o Vasco, importante para o Vasco, que é o futebol do Vasco se transformar em SAF. É existir a Vasco SAF. Por quê? Porque o Vasco já está evoluindo, evidente. Né? A construção aí de São Januário, o novo estádio que vai começar, trouxe a Nike, que é a maior empresa de material esportivo do mundo, né? Fez a RJ para evitar os processos na justiça, então as dívidas foram escalonadas, foram reduzidas. Então foram várias ações importantes da atual diretoria do Vasco. Agora, a tendência, pelo noticiário,
inclusive aqui do canal, principalmente do canal, né, que só noticia realmente quando as coisas estão acontecendo, não fica chutando nada. Então, pelas últimas notícias, é que o Vasco está aí realmente para assinar, né, com uma SAF, transformar o futebol, se transformar em SAF, na Vasco SAF. Né? Deve ser o filho do dono da Crefisa, pode ser. Então a coisa está evoluindo. Então, provavelmente, para esse ano de 2026, o Vasco volte a ser uma SAF. E o que isso significa? Todo mundo já sabe. A Vasco SAF é a responsável pelo futebol profissional do Vasco. Então, qualquer que seja o presidente eleito, e vai ter eleição no Vasco agora, no ano que vem também. É um ano cheio de eventos, né? Já começa agora Campeonato Carioca dia 14, Brasileiro dia 28, e Copa do Brasil em fevereiro, e por aí vai. E aí no meio do ano tem Copa do Mundo, para tudo para a Copa do Mundo, fica um mês, um pouco mais até de um mês parado para a Copa do Mundo. E tem a eleição do Vasco em novembro. E o Pedrinho já disse que, assim, a princípio não quer disputar a reeleição. Eu fiquei pensando assim, sobre isso. Por que o Pedrinho não quer disputar uma reeleição? E eu entendo, de certa forma, pela pressão que sofreu nesse 1 ano e 7 meses que ele teve à frente do futebol. É ele que quis reestruturar o clube, então foi muito difícil para ele, com toda certeza. O torcedor não quer saber, o torcedor quer disputar título, o torcedor quer ser campeão, não quer saber de nada. E aí o presidente da hora é o Pedrinho. Então, assumiu toda a responsabilidade, foi muito criticado, muitas críticas injustas e até criminosas, né, pelo que se noticiou, né, foi ameaçado, família ameaçada. Então, assim, sofreu muito o Pedrinho e a família. Então, a gente entende até por esse lado. Por outro lado, eu vejo também que tudo que ele conquistou, muita gente que o criticou ao longo aí desse ano, esse final do ano já começou a falar, pô, mas peraí, não, o Pedrinho fez isso, fez aquilo, a Nike, o estádio, né, o vice foi disputar o título da Copa do Brasil, não ganhou por detalhe, que o esporte mesmo explica. Enfim, então o Pedrinho, né, fez uma ótima janela agora, tinha feito uma janela ruim antes, contratações muito ruins, mas essa última agora já fez uma janela muito boa, de 6 contratações, 5 com jogadores titulares. Então o Pedrinho cresceu muito em relação à avaliação dos torcedores. Mas ele disse que não quer. Eu entendo que ele deveria continuar, né, pelo trabalho que fez. Agora, por outro lado, eu fico pensando também assim, vendo o lado do Pedrinho. Pô, peraí, eu comandei o futebol do Vasco nesse 1 ano e 7 meses, né? Então, assim, o futebol é o carro-chefe do clube. Tudo passava por mim no futebol. Ele contratou o Diniz, ele contratou o Admar Lopes, né? Ele foi o responsável por essa última janela, excelentes contratações, como foi o responsável também pela penúltima janela, contratações muito ruins. Lógico, ninguém faz tudo certo sempre, nenhum de nós. Então por que o Pedrinho tinha que fazer? Porra, evidente que não. Então, erros aconteceram? Claro que aconteceram. Mas você vai aprendendo também. Né? Opa, isso daqui eu não posso escutar algumas pessoas. Né? Eu tenho que me certificar realmente. Né? Ou então a urgência da coisa, mas não pode ser assim. Ou então você tem que cuidar de uma outra forma nas contratações. E aí ele trouxe o Admar Lopes, que fez esse trabalho excelente. Então olha a evolução. Tudo evolui. Né? Você tem que aprender com os erros também. E ele aprendeu. E está numa posição muito boa agora. Então por que não continuar? E aí vem a questão da SAF. Porque o presidente que foi eleito, se o Pedrinho for reeleito, acabou. Não manda mais no futebol. Nenhum presidente eleito vai mandar no futebol se o Vasco fizer o contrato com uma empresa.
que vai ser a responsável pelo futebol, pelo orçamento do futebol, pela contratação do técnico, pela contratação de jogadores, pelas categorias de base. Então é a SAF que vai mandar nisso tudo. Não vai nem ser o Pedrinho, nem um outro presidente qualquer, ou alguém do grupo do Pedrinho, né, se for eleito, ou alguém da oposição. Não vai mandar mais no futebol. Né? E aí, até que ponto o Pedrinho está afim disso? Já que comandou o futebol por esse tempo. Né? Uma coisa a se pensar. Agora, de qualquer forma, é um papel também importante do presidente do Vasco Associativo. Por quê? Ele tem várias incumbências, né? Várias tarefas importantes. E uma tarefa muito importante é a fiscalização da SAF. Como, aliás, o Pedrinho fez agora. Quem tirou a 777 foi o Pedrinho. Porque fiscalizando o contrato, viu que não estava sendo cumprido. A SAF tinha quebrado na Europa. E o Pedrinho entrou com uma ação e tirou a 777. Então, é uma tarefa, é um papel importante do presidente do Vasco institucional. É zelar pelo contrato da SAF, por exemplo. Outra coisa importante, cuidar do patrimônio do Vasco. Cuidar do estádio do Vasco, que agora vai ser reconstruído. Cuidar das sedes do Vasco, dos esportes olímpicos do Vasco, da marca Vasco. Então, assim, é um papel também importante. Verificar se no contrato da SAF, né, se está o pagamento das dívidas, se as dívidas estão sendo pagas, né, se as metas de investimento estão sendo cumpridas. Vou fazer um aporte de não sei quanto no mês tal. Fez? Tem que fiscalizar. Né? E se notar o descumprimento do contrato, fazer o que fez. O Pedrinho já tem a experiência, né, que ele fez agora. Então é muito importante, de qualquer forma, o papel do novo presidente do Vasco na próxima eleição. Pode ser o Pedrinho, pode, se ele reconsiderar e quiser disputar a eleição. Para mim, se ele quiser disputar, ele vai ser reeleito. Eu não tenho, assim, dúvida alguma. Agora, se for alguém do grupo do Pedrinho, pode ser eleito também, ou alguém da oposição. Agora, fica certo de uma coisa. Quem vai mandar no futebol não vai ser o presidente. Né? O presidente é do Vasco associativo. Então eu vou me candidatar, agora eu vou mudar o futebol, vou fazer, não vai fazer nada disso. Se o Vasco for SAF, não vai fazer. Porque quem vai fazer é a SAF. Então, o que eu vejo é isso. O Pedrinho pode estar pensando nisso. Já eu mandei o futebol, né? Agora eu vou ficar só na parte associativa. Tudo bem, fiscalização. Eu vou também, eu posso representar o Vasco na CBF, posso representar o Vasco na Conmebol, nessa parte assim, política, em outros órgãos públicos. Tudo isso são papéis também importantes. Agora, até que ponto o Pedrinho gostaria de mudar a função? Não sei. Só ele mesmo pode saber. Ok, amigos? Eu vou ficando por aqui, desejando um grande 2026 para todo mundo, especialmente para o torcedor do Vasco, especialmente para o clube que a gente torce, que torceu aí a vida inteira, para que 2026 seja um grande ano. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!